Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Vamos tratar agora do CPC 08, que trata dos custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores imobiliários. É um CPC interessante porque toda vez que uma empresa ela vai emitir títulos, ela vai emitir algum título de dívida ou algum título patrimonial, ela pode ter ganho nessa operação ou pode incorrer em custos para emitir esses títulos. Então a gente vai entender um pouquinho como se contabiliza ou o prêmio ou um custo de transação na emissão de títulos. Tá? Tanto um título de dívida quanto um título patrimonial. Legal? Então vem comigo na tela para a gente falar sobre esse assunto. Bom, então o objetivo do CPC 08 é estabelecer o tratamento contábil aplicável ao reconhecimento, mensuração e divulgação dos custos de transação incorridos e dos prêmios recebidos no processo de captação de recursos, por intermédio da emissão de títulos patrimoniais ou de dívidas. Então, reforçando, é bem comum quando uma empresa emite títulos de dívida ou patrimoniais, possam existir custos de transação, custos para fazer aquela transação ou até mesmo recebimento de prêmios na emissão desses títulos. Bom, custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das transações citadas no alcance. São, por natureza, gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Ou seja, eu não teria aquele gasto se eu não tivesse realizado aquela transação. Exemplos: gastos com elaboração de prospectos e relatórios, remuneração de serviços profissionais de terceiros, advogados, contadores, auditores, consultores, corretores, gastos com publicidade, taxa de comissões, custos de transferência, custos de registro. Não são custos de transação, ágio ou deságio na emissão dos títulos e valores imobiliários, pelo contrário, não pode ser um custo, se é um ágio, despesas financeiras e custos internos administrativos ou custos de carregamento, porque na verdade são gastos administrativos, já existiriam, mesmo sem essas transações. Bom, diferença entre despesas financeiras e encargos financeiros. As despesas financeiras representam o ônus pago ou a pagar como remuneração direta do recurso tomado emprestado do financiador. Ou seja, é como se eu estivesse pegando um empréstimo e eu tenha que pagar juros por conta desse empréstimo. Estou remunerando o capital emprestado. Inclui juros, atualização monetária e, se houver, avaliação cambial. Não inclui taxas, descontos, prêmios, despesas administrativas, honorários e etc. Ou seja, despesas financeiras têm relação com o recurso que foi emprestado. Encargos financeiros: a soma das despesas financeiras, dos custos de transação, prêmios, descontos, ágios, deságios e assemelhados, a qual representa a diferença entre os valores recebidos e os valores pagos ou a pagar a terceiro. Então, ou seja, os encargos financeiros englobam tanto as despesas financeiras e os custos de transação. Então, o encargo financeiro é vamos dizer assim, um conceito maior, que engloba tanto a despesa financeira em relação à remuneração de capital em terceiros, e os custos de transação na emissão de títulos. Legal? Beleza? Prêmio na emissão de títulos de valores imobiliários, Então, ou seja, quando é prêmio é um valor maior, é um valor que supera, Então, ou seja, é um valor recebido que supera o de resgate desses títulos na data do próprio recebimento ou o valor formalmente atribuído aos valores imobiliários. Então, ou seja, prêmio na emissão de títulos é como se o valor nominal de um título, cada título fosse de R$1, e se paga por ele R$1,20. Então, tem esse ágio na emissão dos títulos. Legal? Contabilização das captações de recursos, ou seja, no capital próprio, Então, o CPC 08 destaca que os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados de forma destacada em conta redutora do patrimônio líquido. Tá? Então, ou seja, custos de transação na emissão de títulos devem ser reconhecidos como redutora do patrimônio líquido, deduzindo aí eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital. Então vocês devem lembrar que nós falamos sobre reserva de capital aqui, que são aumentos no patrimônio líquido que não decorrem de transação na DRE. Ou seja, aumentos do IPL que normalmente ocorrem de transações com os proprietários de capital. Então, ou seja, os custos de transação redutora do patrimônio líquido e os prêmios recebidos incluindo na reserva de capital. Legal?
Bom, contabilização das captações de recursos, capital próprio ainda, né? Então, segundo o CPC 08, a aquisição de ações de emissão própria, ou seja, ações de tesouraria, e a sua alienação são também transações de capital da entidade com seus sócios e igualmente não deve afetar o resultado. Quando a entidade compra ações dela mesma, a gente já sabe que a conta é redutora do PL. E quando ela vende, essas ações voltam para o PL. Pode ser com ágio ou não, né? Ou seja, não se deve lançar esse tipo de transação, né, no resultado como despesa. Logo, os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade, e não como despesa, devem ser tratados como acréscimo do custo de aquisição de tais ações. Ou seja, olha, eu adquiri ações da própria empresa, de 100 mil ações da própria empresa, incorri em custos de 20. Então, na verdade, o custo total dessa operação foi 120. Legal? Já os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo, né, dessa transação. Resultados esses contabilizados diretamente no patrimônio líquido. Então, todo resultado de ações em tesouraria, seja a compra, seja a venda, sempre no patrimônio líquido, né? Beleza? Conta que houvesse sido utilizada como suporte à aquisição de tais ações não afeta o resultado da entidade. Legal? Então, se houver acréscimo nessas ações, se houver ganho nessas ações, vai ser também considerado como reserva de capital. Legal? Então, exemplo. Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de ações, né, dela mesma, gerando um saldo de ações de tesouraria no montante de 15 milhões de reais. Simultaneamente, fez a oferta de 50 milhões de novas ações de outro tipo, de modo que obteve um ágio de 15% sobre esse montante e incorreu em custos de transação de 1,5 milhão. Sendo esses únicos eventos registrados no período analisado, qual o impacto dessas operações no PL? Então, ou seja, repara o seguinte, a entidade comprou 15 milhões de ações dela mesma, beleza? Depois fez uma oferta de 50 milhões de novas ações, emitiu 50 milhões de novas ações. Né? Aí teve um ágio de 15% sobre esse montante, mas teve custo de transação de 1,5 milhão. Então, ou seja, eu tive transações que afetaram negativamente o meu PL e outras positivamente. Então, vamos lá. Ágio na emissão de ações. 15% vezes 50, vai dar 7,5 milhões. Valor da venda mais o ágio, 50 milhões mais 7,5 milhões, 57,5 milhões. Né? O caixa gerado, né? Valor da venda menos o custo de transação, 57,5 menos 1,5 milhão, 56. E o patrimônio líquido, então, vai ser o quê? Né? Vai ser o valor da venda com ágio, menos custo de transação, menos ações de tesouraria. Então, ou seja, 56 milhões menos 15 milhões vai dar 41 milhões de reais. Legal aqui? Ou seja, então, eu não fiz na ordem aqui, né? Porque a primeira transação foi a aquisição de ações da própria tesouraria, né? Então, ou seja, ela diminui o seu PL em 15, depois ela emite mais 50 milhões com ágio de 7 milhões, então, ou seja, 57,5 milhões menos 15, né? Menos o custo da transação, né, de 1,5 milhão. A contabilização, ações em tesouraria débito, diminuindo, né, o PL, crédito no banco, que a entidade paga por ela. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos, mas olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada,
super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos. E além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Filmax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$ 80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.